Palmeiras, Gustavo Soler. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Bom, então vamos falar do Verdão aqui com o Gustavo Soler. A gente abre os donos da bola. Aliás, daqui a pouco tem o Corinthians com Pedro Ramiro, hein? Ele voltou? Anote esse nome. Anote esse nome. Pedro Ramiro, daqui a pouco aqui participando Tá dos feliz, donos da né? bola. Tá alegre, contente. Exatamente. Cabelo anote. hidratado. Não, anote aí, daqui a pouco vem ele. Ele retorna pra um dia e depois vai descansar de novo. O Pedro Ramiro já dando a Sabe da que ele tá graça. esperando, né? É. Que amanhã cai a segunda parcela pra ele colocar mais dinheiro pra ele ter o nome no mural da Neoquímica. Ah, É isso que entendi. é isso que ele quer, né? Entendi, tá certo. Bom, ô Gustavo Soler, conte do Palmeiras porque, olha, me parece que esquentou aquela história do Paulinho, que seria um baita reforço. Você disse aí que o Paulinho deve demorar um pouquinho pra jogar, mas talvez até isso deu uma barateada, talvez, na negociação, Gustavo Soler. Não, barateada nem um pouco, porque o homem custa caro, o homem tá com o passe lá em cima, né? Ontem trouxemos algumas observações que o Palmeiras fez no mercado, uma delas era com o próprio Paulinho, e isso avançou para uma negociação, e agora depende de um fator, de um nome, de uma única pessoa, de um garoto, de Gabriel Menino. Porque o Palmeiras está negociando com o Atlético Mineiro a compra em definitivo do Paulinho. E aí, meu caro Paulo do Vale, valores não assustam mais. Não. Magic Barros agora tem o WhatsApp, não tem mais um talão de cheque, sim um cartão black do seu banco favorito. E agora ele está oferecendo 18 milhões de euros pelo Paulinho. Na lata? 114 milhões de reais. E Na com lata. isso, na lata, no ato, pegar ou largar, 18. Quer 18? É 18 então. Só que o Atlético Mineiro falou, 18? Só 18? O Galo tá com fome, o Galo quer bicar. Então o Palmeiras está colocando, além dos 18 milhões de euros, que são aproximadamente 114 milhões de reais, seria um recorde na história do Palmeiras esta negociação. Então, além desse dinheiro, o Palmeiras está colocando o passe em definitivo do Patrick, capitão do time sub-20, uma das principais peças do Palmeiras nesta temporada nas categorias de base. No entanto, o Patrick ainda não convenceu o homem lá de cima. E quando a gente fala em base, o homem lá de cima é Vitor Castanheira, o membro da comissão técnica do Palmeiras que faz a ligação base profissional. É ele quem manda pro Abel Ferreira e falou, esse moleque tá jogando bola, vamos testar esse moleque no time de cima. Então o Patrick ainda não convenceu o Castanheira. Ele está inscrito para a disputa da Copa São Paulo de futebol júnior, só que ele está perto de estourar o limite da idade do sub-20. Então o Patrick está envolvido nesta negociação e o Patrick já deu ok. Já chegou para a diretoria do Palmeiras e falou, não, beleza, topo ir pro Atlético Mineiro, até porque eu vou chegar lá já no elenco profissional do Galo, algo que ele não teria essa possibilidade logo de cara em 2025 no Palmeiras. O Verdão fica com 50% do passe do Patrick, os outros 50% vão em definitivo para o Atlético Mineiro. E aí, o outro jogador que está envolvido nesse negócio é Gabriel Menino, também formado nas categorias de base do Palmeiras, o menino que subiu em 2020, ainda no comando técnico do Vanderlei Luxemburgo, viveu momentos de muita afirmação com o Abel Ferreira no início da jornada do Abel no comando técnico do Palmeiras, só que o Gabriel Menino perdeu o prestígio. O Gabriel Menino, ele perdeu o posto de titular na equipe do Palmeiras. Por sinal, nessa temporada, ele só disputou 48 jogos pelo Palmeiras. O Palmeiras que fez 67 partidas, Gabriel Menino jogou 48. Desses 48 jogos, só 15 ele atuou como titular. Então não é uma peça frequente na escalação inicial do técnico Abel Ferreira, não é um jogador que vem ali com tanto espaço. E ele teve o seu pior ano como jogador profissional em termos de participações em gols. Gabriel Menino marcou apenas 2 gols e deu uma assistência, então 3 participações em gols em 48 jogos disputados, sendo que o último gol do Gabriel Menino foi no dia 20 de julho contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, vitória por 2-0 no Allianz Parque. Então agora
tudo depende única e exclusivamente do Gabriel Menino topar, aceitar esta negociação para fechar o acordo entre Paulinho e Palmeiras, e aí então com o Patrick e o Gabriel Menino indo para o Clube Atlético Mineiro. É isso que resta então para o Palmeiras acertar com o seu segundo reforço da temporada, até porque já tem tudo certo, tudo acertado com o Facundo Torres, que vai ser anunciado a qualquer momento. Ontem, por sinal, ele ficou até quase 10 horas da noite fazendo fotos, vídeos, chamadas para as redes sociais do Verdão, então a qualquer momento o Palmeiras já vai começar com aquela brincadeirinha de subir um emoji, fazer uma graça, e todo mundo já sabe que é o Facundo Torres que será anunciado. Pode ser, meu caro Paulo do Vale, que o Facundo Torres ele dure oficialmente como jogador do Palmeiras 24 horas, como a negociação mais cara da história do Verdão. Eita. Porque ele custou 12 milhões de dólares, mais 2 milhões de dólares se ele bater metas, então ele pode chegar a 14. Se o Palmeiras fechar com o Paulinho então custará 18 milhões de euros nos cofres do Palmeiras. E nisso tudo, temos uma contradição de Leila Pereira. Vamos ouvir. Desde que eu entrei como presidente do Palmeiras, eu chamei o departamento médico, eu chamei o diretor de futebol e já falei de cara o que eu não queria, sabe? Você não vai contar. Não, mas posso até contar, por exemplo, o departamento médico. Eu não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente. É isso. Porque eu vejo, eu Se o Neymar quiser vir amanhã, não vem. Não vem. Não vem. Tá aí. Ela falou que não quer jogador machucado. E o Paulinho está machucado, recém-operado, podemos dizer assim, porque a reta final do Paulinho foi de muito sacrifício no Atlético Mineiro, né? Ele jogou infiltrado, jogou ali com base de remédios para conseguir aguentar o tranco das partidas, e ele teve que passar uma cirurgia porque ele jogou muitas partidas nesta reta final com o Atlético Mineiro com uma fissura que depois virou uma fratura óssea. Então o Paulinho teve que fazer essa cirurgia de correção. O Atlético Mineiro, quando o Paulinho operou, passou ali um diagnóstico muito conservador, período de 4 a 6 meses para ele se recuperar. Só que o Paulinho ele já está fazendo esse processo de fisioterapia, já iniciou os trabalhos de recuperação lá na Cidade do Galo, e existe a possibilidade, por ser uma fratura, dele voltar com a metade do tempo previsto, então de 2 a 3 meses para ele retornar aos gramados. Então o Palmeiras tem a expectativa aí de ter o Paulinho, quem sabe já em meados de março, no máximo abril, o Paulinho já estar 100% fisicamente para aguentar o tranco dos jogos oficiais do Palmeiras na temporada de 2025. Por isso que o Verdão segue com a negociação, tenta fechar logo este acordo com o Atlético Mineiro, porque entende que será uma recuperação tranquila. O Palmeiras que teve nessa temporada, né, o Gustavo Gomes, que fraturou o dedinho do pé esquerdo, né, o 5º metatarso, numa dividida com o Romero. O Gomes precisou de um mês para voltar a jogar depois de uma fratura no dedinho do pé. Então o Palmeiras entende que essa fratura do Paulinho também não vai tirá-lo de combate dos principais jogos. Ele pode perder a primeira parte ali da fase de grupos do Paulistão, que é chata a beça. Sim, aí, né, porra, aí seria um lazer pro cara. Exatamente. Mas ele estaria 100% recuperado pro Brasileiro, pra Copa do Brasil, pra Copa Libertadores e principalmente para a Copa do Mundo de Clubes de 2025. Então assim, não tem polêmica, né, com relação a ser um jogador machucado. Não, o Palmeiras Tem, né? entende que tá tranquilo. Qualquer um faria esse A alfinetada negócio. que a Leila deu foi no Neymar, né? Porque Sim, exatamente. o Neymar, ele... O que ele quer... Aí é uma outra situação. O que ele quer, só o Awali pode pagar. Só, exatamente. Ô Soler, então assim, não é algo a se preocupar ou algo que o torcedor possa ter uma opinião às vezes de, pô, tá trazendo jogador machucado? Não, né? Tá trazendo um bichado? Não. Não, Não né? é assim que a banda toca. Porque, pô, o Paulinho é um baita reforço. O Paulinho... Joga demais. E outra, é um jogador já completamente adaptado ao futebol brasileiro, né? Porque a situação do Felipe Anderson, por exemplo, quando o Palmeiras confirmou o Felipe Anderson surpreendendo a todos, todo mundo ali... Inclusive a Juventus da Itália, que estava Juventus da preparando o Itália. anúncio dele. Exatamente. Parecia ali que, pô, era um jogador que rapidamente se encaixaria, iria se adaptar, o que ainda não aconteceu. O Paulinho
já passou por um processo de readaptação do futebol brasileiro, aliás, muito mais rápido do que o Felipe Anderson teve, né? E ainda está nesse processo, se é que ele vai se adaptar. Bom, o Palmeiras dá as caras, o Palmeiras mostra que esse ano Valores serviu de não lição. assustam. Exatamente. Exato. Mostra que 2024 foi um erro de planejamento. O Palmeiras errou. O Palmeiras teria o 2024 dessa forma que vai ser 2025 se não tivesse conquistado o brasileiro de 2023? Provavelmente, porque o brasileiro, ele escondeu algumas situações, né, de precisávamos trazer um jogador para substituir o Danilo. Aí o Aníbal só chegou em 2024. Então em 2023 o Zé Rafael quebrou um galho. E se a gente pegar a temporada de 2023 do Zé Rafael, ele foi o jogador mais linear do Palmeiras. Foi o cara que, teve muitos momentos excelentes e pouquíssimos momentos ruins. Então o Palmeiras, ele conseguiu se corrigir dentro do seu próprio modelo. E em 2023 o Palmeiras só contrata 2 jogadores. O Richard Rios, que custou 7 milhões de reais. É inacreditável, né? A gente falar de uma negociação de time da Série A que pagou 7 milhões de reais por um jogador. E agora clubes europeus querem pagar aí 15 milhões de euros pelo menos pelo Richard Rios, uma valorização assombrosa do jogador colombiano. E contratou o Arthur. Naquela situação, mas ele era da base e trouxe de volta. O Arthur não entregou tudo que ele poderia, mas o Palmeiras vendeu ele quase pelo dobro do que comprou, né? Então valeu muito a pena a contratação do Arthur, pelo menos na questão financeira, na questão de negociar o Arthur. E aí em 2024 o Palmeiras vai trazendo algumas peças que, tirando Aníbal Moreno e Felipe Anderson, todos os outros que chegaram eram jogadores, você começa no banco e daqui a pouco você entra. Giai, só que o Palmeiras pagou 7 milhões e meio de dólares pelo Giai e ainda tem as metas, pode chegar a 9 milhões de dólares essa negociação. O Maurício, que chegou como a contratação mais cara do Palmeiras na última temporada, né? Agora em 2024, custou 9 milhões de euros fixos e mais 1 milhão de euros em metas contratuais. Também não é um jogador 100% titular. Caio Paulista foi uma decepção esse ano. O Bruno Rodrigues não dá nem para colocar ele nessa questão, porque ele sofreu 2 graves lesões no joelho. Ainda não há uma previsão certa para ele retornar aos gramados. O Rômulo chegou e não desabrochou o futebol dele do Novo Horizontino no Palmeiras, pelo menos por enquanto. Então o Palmeiras investiu quase 200 milhões de reais na janela de 2024. E 2 jogadores foram titulares, sendo que um extremamente contestado, Felipe Anderson, e ele perde na última rodada o posto de titular, na penúltima rodada, melhor dizendo, o posto de titular na equipe do Palmeiras. Então foi uma temporada que o Palmeiras tentou seguir com o trabalho de 2023, trazendo algumas peças para, daqui a pouco você desabrocha, fica um aninho aí treinando, se acostumando para em 25 você comer a bola. Agora não. O Palmeiras continua buscando jogadores jovens no mercado. Facundo Torres tem 24 anos, Paulinho tem 24 anos, mas são 2 jogadores para se transformarem em realidade dentro do Palmeiras. Caras que vão chegar e falar, Felipe, senta um pouquinho aí que eu vou jogar no seu lugar. O Flaco, tá mal aí no ataque? Senta lá que eu vou jogar no seu lugar. Então são jogadores que estão chegando para suprir deficiências que o Palmeiras teve ao longo do ano de 2024. Só pra gente trazer os números do Paulinho também. Cara, ele tem impressionante 2 anos no Galo só. Ele chegou em 23, né? Sim. E aí ele tem 120 jogos pelo Atlético Mineiro, 50 gols marcados e 12 assistências. Então ele tem uma média de participação em gols, um jogo sim, um jogo não. Uma média alta. Esse ano, ele, mesmo machucado, ele fez 19 gols. Impressionante. Então, pegando o elenco do Palmeiras, ele só não fez mais gols do que o Flaco Lopes, que fez 10 só no Campeonato Paulista, e do que o Rafael Veiga, que marcou 20 gols na temporada, né? O Flaco fez 22, então é um jogador que chegaria para melhorar ainda mais essas condições ofensivas do Palmeiras, que não vai parar por aí, Paulo do Vale. Além de Facundo Torres e de Paulinho, o Palmeiras ainda quer trazer pelo menos mais um camisa 8 e um zagueiro de preferência canhoto. E aí, algumas situações que trouxemos ontem, o Palmeiras também
analisa o mercado, né? O Palmeiras já sabe, o Grêmio não vai negociar o Vila Sante, o Palmeiras só foi lá só pra saber quanto cheira a grama do Vila Sante. Porque se o Palmeiras negociar o Richard Rios depois do Mundial de Clubes, abre uma vaga de estrangeiro e é o valor que o Grêmio falou, são 15 milhões de euros. O Palmeiras já recebeu uma proposta dessa pelo Richard Rios. Então lá pra julho, se o Palmeiras vender o Richard Rios, quem sabe em julho, mas é só uma situação hipotética pelo Vila Sante, algo que hoje não existe nada, só teve essa consulta do Palmeiras, a mesma coisa com o Bernabé. O Palmeiras só vai trazer um lateral esquerdo se vender o Caio Paulista e o Vanderlan. Até porque tem 3 hoje na posição e o Piquerez, que é o titular, está retornando de lesão. No entanto, com o Matheus Pereira, pode ser que dê jogo. Pode ser que tenha alguma coisinha. Porque ele não, a informação que eu tenho é que ele não foi muito com a cara do Diniz, não. Não gostou muito, não. E ali, o Matos está tentando contornar essa situação, mas o Palmeiras sabe que se tiver que fazer negócio, se precisar fazer negócio para o Matheus Pereira, teria que desembolsar 12 milhões de euros. Só que o Palmeiras pode colocar alguém na jogada para ficar mais barata essa situação. E o Cruzeiro tá precisando de um lateral direito porque Wesley Gasolina foi embora. E o Matos, ele ama o Mike. Não dá pro... Então dá pra colocar no balaio, mas hoje não tem nada disso. Palmeiras mandar o Mike e o Rony. Bom, seria o sonho do torcedor, né? A questão é que não querem pagar o que o Rony ganha no Palmeiras, né? Entendi. Aí E o Cruzeiro, né? No salário Por enquanto, que tá sendo especulado no Cruzeiro, Dudu e Gabigol num ataque juntos, aí complica pra pagar o Rony também, né? Aí o Pedrinho vai ter que vender muita coisa lá no supermercado dele pra arcar com esses 3 gastos, né? Exatamente. Não vai dar pra fazer promoção de fim de ano, não. Né? Ô Soler, eu tava aqui pensando, será que o Paulinho é o primeiro jogador da era Abel, se concretizar, que todo mundo sabe exatamente o que esperar? Porque o Felipe Anderson foi uma contratação de peso, mas a gente não sabia o que esperar, tanto que entregou pouco. Todos os outros, por mais caros que fossem e que custaram, Maurício, por exemplo, eu não sabia o que esperar do Maurício, ainda não sei. O Paulinho, pelos números que você falou, eu acho que é o primeiro jogador que chega e fala, bom, esse tem que acontecer algo extraordinário pra não dar certo. Da era Abel não, porque quando o Abel chega, vem o Piquerez, né? Já tinha o Vinha, quando o Vinha sai, chega o Piquerez. Mas a gente esperava tudo do Piquerez. O Piquerez, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio quando ele foi contratado. Não foi o melhor lateral, o melhor jogador da competição. Então, na hora que o Palmeiras negociou o Matias Vinha com a Rome, lá ele foi um fiasco, o Piquerez foi analisar e falou, é esse, não tem o que fazer, é esse o cara. É o Vinha 2.0, Spa ele vai ser melhor que o Vinha. Então, o Piquerez foi o primeiro jogador da era Abel Ferreira que trouxeram, é esse o cara. Esse vai chegar e jogar. O Aníbal, ele também veio já com essa pretensão de, vai chegar e vestir a camisa, vai ser tranquilo pro Aníbal Moreno. Só que a questão era, com o Aníbal Moreno, que ele abateu o recorde como ele bateu de jogos da vida dele. O Aníbal Moreno, ele quase dobrou o número de jogos em 2024 em comparação à temporada que ele mais atuou pelo Racing. Então, o final de ano do Aníbal Moreno, por culpa do Abel Ferreira e da sua comissão, que não tinham ali um esquema tático que ajudasse o Aníbal Moreno, né? Ele corria praticamente sozinho naquele meio de campo na parte defensiva do Palmeiras. Então, a reta final do Aníbal Moreno foi desesperadora nessa questão, que o cara entrava já com a língua batendo no umbigo. Entrava pregado em campo porque teve uma sequência e teve um time muito desequilibrado. Mas, desses jogadores que chegam e você já sabe o que esperar, acho que o Paulinho é o que você tem mais certeza porque ele não vai precisar se adaptar a uma liga. Sim. É o cara que vai chegar e falar, você quer jogar do quê? De ponta, de centroavante, de segundo atacante? Me avisa aí que eu te ponho. Fica tranquilo que você vai jogar. O Paulinho não vai ficar no banco no Palmeiras em hipótese alguma. É claro, mas Soler, você prometeu que ele não ia ficar no banco. Caso ele chegue, né? Óbvio. Mas aí, quinta rodada do Paulistão, Palmeiras e Novo Horizontino, ele tá no banco. É uma circunstância, porque ele tá voltando de lesão. Claro. Mas quando chegar fase aguda de Libertadores, Copa do Brasil, os clássicos no Campeonato Brasileiro e no Mundial, ele vai ser o titular. Vai ser Paulinho, e aí você escolhe mais 10 pra acompanhar capaz ele. Que seja o camisa 10, né? Uma iminente saída do Rony. Então vai depender do Rony, né?
a gente sabe que ele é chato com camisa, né? Ele não quis devolver a 7 pro Dudu, aí teve uma briguinha, tiveram que consertar, por isso que ele é o 10. Tiveram que explicar pra ele, sabe quem foi o 10 do Palmeiras? Foi o Ademir da Guia. Tiveram que contar pro Rony a história do Ademir da Guia pra ele aceitar a 10. Só isso. Só isso. Em vez do cara olhar e falar, pô, é a 10. 10. Pô, 10 é do Pelé. Não precisa contar só a história do Ademir. É a 10, pô. Só você olhar e falar, pô, a 10, né? Quem que você lembra com a 10? Renato Cajá, né? Pô. Grande jogador da Ponte Preta, Renato Cajá. Pois é. Bom, então pra gente caminhar, meu caro Paulo do Vale, para um encerramento do tema Palmeiras e vocês tocarem o programinha da família brasileira, porque eu estou partindo para celebrar o 6º aniversário do meu sobrinho e amanhã te trago brigadeirinhos da festa para você continuar aqui operando a mesa de som na sequência dos donos da bola. Calma aí, Ramiro, daqui a pouco você fala, vai penteando o cabelo aí, daqui a pouco você fala. Mas ainda sobre o assunto Palmeiras, ontem teve a possibilidade, né? O Fluminense tentou cavar essa possibilidade de uma troca Martinelli por Gabriel Menino. Sim. Naquela questão, torcida de vocês vai o Menino, a minha vai o Martinelli, então vamos trocar pra, né, a do Palmeiras vai o Martinelli e a do Fluminense vai o Gabriel Menino, né? Vamos trocar a raiva de um pelo outro aí. E aí, como o Palmeiras está colocando o Gabriel Menino na vitrine do Atlético Mineiro, já cai por terra a negociação do Martinelli com o Palmeiras na troca pelo Gabriel Menino. Sim. No entanto, o Palmeiras ainda busca um camisa 8. Significa que será o Martinelli? Não. Mas pode ser caso o Palmeiras não consiga avançar pelo Hércules, foi um jogador que o Palmeiras conversou com o staff, e aqui na Rádio Bandeirantes o Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, falou que não recebeu nenhuma proposta, e realmente o Palmeiras ainda não fez nenhuma proposta pelo Hércules. E aí outros 2 jogadores que estão de saída, o Zé Rafael, que tem 3 propostas na mesa, uma do Santos, que é aquela situação, para ele jogar no Santos, o Santos tem que vender o Lucas Barbosa pro Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino tem que já mandar de imediato o dinheiro pro Santos mandar o dinheiro pro Palmeiras, pro Zé Rafael jogar lá. Então o Santos está dependendo do ovo, com a galinha já botando o ovo, né? Então, enquanto a galinha não bota o ovo, o Santos está de mãos atadas porque não tem o dinheiro para comprar o Zé Rafael. O Bahia, do Grupo City, tem o dinheiro, então é uma das possibilidades para o Zé Rafael. No entanto, o Fluminense, que já viu que o Zé Rafael tem mais de 30 anos e o Fluminense gosta. De um 30 a mais, sim, gosta do jogadorzinho mais rodado, o Fluminense quer colocar jogadores mais encorpados, mais fortes fisicamente no seu elenco a pedido de Mano Menezes. E aí o Fluminense também tenta convencer o Palmeiras em vender o Zé Rafael para a equipe do Tricolor das Laranjeiras. O Palmeiras não vai fazer um jogo difícil pelo Zé Rafael. O Palmeiras quer ali 3,5, 4 milhões de euros para liberar o Zé Rafael, que fisicamente caiu muito nessa temporada de 2024. Teve alguns probleminhas também com a comissão técnica do Abel Ferreira, não se sentiu muito prestigiado. Nos últimos 3 jogos, o Palmeiras brigando pelo título, ele não entrou em nenhum. O Palmeiras tomou uma piaba do Botafogo, ele viu do banco. O Palmeiras ganhou de virada do Cruzeiro, ele viu do banco. E o último jogo, o melancólico 1-0 Fluminense no Allianz Parque, primeira vitória do Fluminense, por sinal, no Allianz Parque, o Zé Rafael também viu do banco, e por isso que ele topa ser vendido, ele topa sair do Palmeiras, e já é praticamente um final de ciclo para o Zé Rafael dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. E o Atlético Paranaense está tentando levar o Naves por empréstimo. E aí a gente trouxe há um mês essa informação, né, PDV, de que o Naves estava nessa lista de negociáveis, não porque o Palmeiras quer tirar o Naves do elenco, mas porque o Naves quer jogar. E ele sabe, com o Gomes, com o Murilo, agora surgiu o Vitor Reis, que é um absurdo. Ele não vai ter tanto espaço assim. Ele só teria espaço no Palmeiras se o Palmeiras vendesse o Vitor Reis. Isso pode acontecer só em agosto. Então ele não vai jogar de forma imediata. Então o Atlético Paranaense quer o empréstimo do Naves. O Palmeiras provavelmente não vai dificultar essa situação, porque entende que é interessante também o Naves jogar, e provavelmente o Vitor Reis será vendido no meio da temporada. Então o Naves chegaria mais rodado, mais experiente para 2026. Então esses são os negócios que acontecem dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, enquanto o Verdão está em férias e Abel Ferreira já deve estar no mercado, não comprando bacalhau, porque ele já falou que ele odeia bacalhau. Tá ali na área dos peixes, né? Pegando um bagre. Pegando um bagre.
E aí, domingo, ele celebra mais um ano de vida. Olha só, Então ele vai comer um belo bagre. vai comer um bagre na manteiga, à portuguesa. com azeite. Ele não gosta de bacalhau? Não, pô, o nosso parceiro, Tá errado, Alexandre Abel. Silvestre, ele falou, pô, Abel, quando você vai convidar a gente pra ir lá no CT, tomar um vinho, comer um bolinho de bacalhau? O Abel falou, eu odeio bacalhau. Será que o Abel odeia bacalhau ou odeia a companhia? Ou ele só falou isso pra nunca mais Pra nunca- ser questionado pra não ter nenhuma em chance. abrir as portas do CT para a imprensa. Ô, Soler, só pra fechar uma dúvida que eu tenho. O Gabriel Menino, acho que ele não deve ver problema de jogar no Galo, né? Bom time, né? Bom time, mas ele não quer... Ele não se sente prestigiado em ser uma moeda de troca. Ah, mas, pô, A questão é, né? todo mundo já foi moeda de troca um dia. Não é? E lá ele pode se valorizar e quem sabe atingir o sonho dele, que eu não sei qual é, mas ele deve ter algum. Ah, sim, com certeza, com certeza. Nem que seja, enfim, comprar um iate. Comprar uma fábrica do pão de queijo. Ah, exatamente, exatamente. Bom, então é isso, né, Gustavo Soler? É isso. Muito obrigado pela sua participação. Fechamos assim. aqui. Muito obrigado.